bem-vindos a mais um episódio do Gerência Cast, com mais uma convidada especial, que é a Geisiele Mendes, proprietária da Navegante Marketing, que veio com um conteúdo assim, ó, incrível para nós, tá? Geisi, obrigado. Obrigado por topar o convite. Sei que você teve que viajar para vir aqui participar com a gente. Não é fácil, tem um monte de coisa para fazer. Mas vou te contar por que eu te chamei aqui, né? Porque a gente só conta as coisas na hora, é tudo surpresa. Te convidei aqui porque, como você conhece um pouquinho já do que a gente está fazendo, o nosso foco é justamente ajudar pequenos e médios empreendedores a alavancar seus faturamentos, suas vendas e principalmente formar equipe para que eles possam ter tempo para crescer o faturamento deles e assim por diante, de liberdade, para ficar com a família, para viajar, tirar férias, enfim, para fazer o que quiser. E um dos grandes desafios, tá? A gente fala muito de gente, fala muito de vendas e o outro dos grandes desafios é o marketing. Principalmente para essa galera que já tem tanta coisa para pensar, né? Que é vendas, é o faturamento, é a gestão da equipe, é a gestão financeira e às vezes essa é uma área que vai ficando por último. Então, convidei você para você assim, ó, sabe aquela luz no fim do túnel pra gente? Vamos tirar o máximo de conteúdo que puder para você ajudar essas pessoas a dar um primeiro passo, ou um segundo passo, ou alavancar as suas vendas, o conteúdo dos seus negócios no marketing digital. Então, fica à vontade, se apresenta pro pessoal pra gente poder já ir direto pro conteúdo. Pronto, primeiramente, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Te admiro muito. Estou muito feliz com o seu novo projeto. Legal. Tenho certeza que é maravilhoso e eu também já me inscrevi, né? Que eu não ia perder. Olá, tudo bem com todo mundo? Meu nome é Geisiele Mendes, eu sou proprietária da Navegante Inbound Marketing. Nós somos a primeira agência especializada em inbound marketing humanizado de Primavera do Leste. Estamos expandindo agora aqui para Rondonópolis também. E nós basicamente trabalhamos com marketing de intenção. Legal. Bom, para começar, explica aí o que é inbound. O inbound marketing. O que é o inbound marketing? Porque tem hora que a gente escuta essas coisas e nem sabe o que é. O inbound marketing é basicamente um marketing de conteúdo. Nós criamos conteúdo e a Navegante cria um conteúdo bem exclusivo para os clientes. A gente se adapta a conhecer a essência da empresa. E a partir daí a gente cria um conteúdo baseado na empresa e não naquilo que a gente quer fazer. Sim. Mas é levar realmente a essência do cliente para o cliente do cliente, né? Tá. Para que ele entenda qual que é a base, o significado, quais são as missões, os valores certinho e se apaixone por isso, basicamente. Bom, você atende já uma galera há algum tempo. O que você vê que é o principal desafio que a gente encontra na hora de começar o atendimento do cliente? O que para ele é mais difícil? O online e o offline, eles batem muito tete a tete nessa questão. Sim. Porque no online a gente está acostumado com um atendimento mais frio. De oi, tudo bem, como é que você tá? Qual que é o valor é tanto e tal. Essa é uma coisa que eles reclamam muito, né? Nossa. Falar, porque só quer saber o preço. Exato, exatamente. E aí é que você perde um cliente, porque as pessoas esquecem que a gente precisa encantar o cliente para que ele fique. A base da Navegante, na verdade, é fazer com que o cliente, além de conhecer a empresa, permaneça na empresa. Então, a gente alia muito o online com o offline. A gente fala que aquilo lá anda lado a lado, tanto online quanto offline. O atendimento é o único para todos. Então, vocês meio que padronizam isso. Pega o que já funciona vamos colocar assim, no offline, né? Como você disse, no presencial, né? Isso. E traz isso para o online. Como é que é? Na verdade, a gente leva o que tem que ser feito no online para o presencial. Porque é ao contrário, exatamente. Então. Porque o online, na verdade, ele precisa muito do calor humano. Na verdade, depois da pandemia, quando o pessoal passou a ter menos interação social, o online passou a ficar muito forte. E essas interações, elas foram esfriando cada dia mais. E hoje em dia você vê que ainda há muitos resquícios da pandemia no online. E tanto no presencial também, que a pessoa fica mais distante. Então a gente faz o seguinte, a gente leva o calor humano, o calor da conversa, do gerar ambientação, que é fazer com que o cliente se sinta confortável, ser um amigo da empresa no online e pro offline também. Então acho que esse é a maior dificuldade que eles encontram. Ambientar o cliente de forma com que o cliente se sinta confortável no online para que ele venha no presencial. Entendi. Eu estava conversando com uma cliente, inclusive, hoje, que é bem presente nessa questão do marketing digital, vende muito de maneira online. E ela falou um negócio que eu achei interessante, quero entender o seu ponto de vista em relação a isso. Ela falou que é basicamente duas empresas.
Se você tem uma empresa no offline, que é o presencial, que é o físico, né? E você tem outra empresa dentro do digital. O que você pensa? Como é que você enxerga isso e traz isso para os seus clientes? Essa é uma realidade muito grande, que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Que o online, ele demanda tempo e atenção. Uhum. E as pessoas querem dividir isso entre os funcionários que atendem no presencial e os funcionários que têm que fazer isso no online. Isso não funciona hoje em dia. Hoje em dia você tem capacidade de receber um faturamento de mais 30% em cima do seu trabalho, do seu serviço, vendendo só no online. Só que você precisa ter um funcionário específico para isso. Um funcionário que atende o teu cliente no online, que ele faz prospecção de vendas no online e não deixa isso só para o marketing. Porque o marketing ele atua como auxiliador, na verdade. Sim. Ele é uma coisa que dita o que tem que ser feito, mas ele também é um auxiliador. Então isso tem que andar lado a lado. Ou seja, já peguem a dica aí. Nada de botar mais uma função. Exato, né? para o seu colaborador que já vende no presencial. O ideal será você contratar. E depois ainda achar ruim porque ele não está conseguindo fazer nenhuma das coisas direito, né? Exatamente. Já demanda muito presencial, o online demanda a mesma coisa, quiçá mais do que o presencial. Ou seja, tem que ter um colaborador específico para aquilo, se você quiser esse aumento de pelo menos 30%. Exatamente. Tudo depende do resultado que você quer. Se você quer tal resultado, você precisa investir tanto. No caso do funcionário, tem que ser funcionário só para rede social. Para negócios físicos, tá? Como é que entra essa questão do tráfego? É mais orgânico? É mais tráfego? Como que é essa dinâmica toda ali? Depende muito do negócio, Fran, porque o negócio que ele vende para pessoas de alto padrão, como a gente tem alguns clientes que vendem alto padrão, ele trata muito no físico, no presencial. Então a gente capta a atenção daquelas pessoas no online e envia elas para serem atendidas no presencial. Tá, então faz só aquela captação de lead e finaliza no presencial. Isso. A questão de produtos mesmo, de venda de produtos, ela consegue ser feita completamente no online. A gente manda a intenção, o produto para o cliente, apresenta para ele de uma forma atrativa, de uma forma que ele brilhe os olhos dele. Sim. E aí a gente finaliza o atendimento com a venda. Esse atendimento, por exemplo, que é de produto, ele vai envolver uma pessoa ou ele pode ser 100% automatizado, por exemplo? Ele pode ser 100% automatizado. Pequenos negócios geralmente não automatizam. Eles sempre passam por uma pessoa. Mas ele pode sim ser 100% automatizado. E você vê que isso é um erro ou é um acerto? Eu vejo que para facilitar para os negócios físicos, o certo seria automatizar. Porque daí você tem o produto, você finaliza a venda completamente no online. Foi o que a gente sugeriu, na verdade, nós montamos um projeto para uma loja de utilidades de Primavera do Leste, que ela vendia muito no físico e ela queria expandir para o online, só que ela queria ter que as funcionárias vendessem. Sim. Aí nós montamos um projeto para ela, totalmente online, onde a única função seria a entrega. Sim, mas vai envolver outras coisas, que por exemplo, ela teria que colocar alguém ali para alimentar as fotos, os valores, fazer uma promoção. Basicamente era um site de vendas online, um e-commerce, só que físico para a cidade, entende? Ela ia vender só ali dentro. Exatamente, só ali dentro. A pretensão dela era vender mais através da internet. Como ela queria automatizar, a gente fez o projeto para ela automatizar e a única função que ela teria ali dentro era a entrega. A pessoa podia fazer completamente a venda através da internet, comprar sozinha toda a jornada de compra dentro cartão, do online. Ou Pix. Exatamente. Só recebe, tipo um Mercado Livre da vida. Né? Só que local. Isso. É legal a ideia, né? Até porque, querendo ou não, quando a gente mora no interior, a gente sempre pensa nesse sentido de, vai demorar dias. E às vezes você conseguir fazer essa compra online que chega ali no mesmo dia, por exemplo, na sua casa, você já se sente em outro mundo, né? Exato. Meu Deus, é muita coisa. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre marketing de intenção, que é ali o ponto-chave da Navegante. Cara, explica para nós assim, ó, o que é, para que serve? Onde vive? Como é que a gente faz esse negócio? Como que a gente pode começar? Enfim, dá um spoiler aí, uma explicação para nós. Agora eu vou me achar aqui, esse daí. Então, por favor, fica à vontade. O marketing de intenção é o meu xodó, porque ele é basicamente a análise da jornada de compra, da intenção do cliente e
e dos posicionamentos dele, tanto dentro da internet quanto no offline, que no caso é o físico, né, que você fala. Sim. São vários termos. Tem o físico, tem o presencial, tem o offline, né? É que o offline, às vezes, pra quem não tá tão 100%, tem a sensação de estar desligado. A falar online, offline, online, offline. Mas eu compreendo. Mas ele é basicamente isso, é a análise do comportamento do cliente na hora da compra, durante um determinado período. A gente faz essa análise e aí nós montamos uma jornada de compra mais específica para aquele público-alvo. Legal. O que consiste ali nessa jornada? Explica para nós ali. Por exemplo, a jornada de compra do cliente, ela parte do conhecimento do produto, depois das dúvidas que ela tem sobre aquele produto e finalmente da primeira sessão de compra, onde a gente oferece, já sabe tudo do produto, já sabe os prós e os contras, e aí ele decide que ele quer comprar, mas ele ainda está indeciso. Então, a marketing de intenção analisa todos esses padrões e cria um ambiente personalizado para ele, onde as dúvidas são sanadas antes dele finalizar a compra, que ele pode ter qualquer objeção, mas nessas objeções a gente entra com soluções antes dele se perguntar, para que tudo seja feito de maneira mais rápida possível. E aí, como é que as empresas têm passado por esse processo? É um pouco difícil para eles. Eu imagino. Porque compreender, eles estão... Na verdade, eu sempre lido com o dono da empresa, no caso de médios e pequenos. O marketing de intenção, ele tem a ver com o funil de vendas? Tem muito a ver com o funil de vendas. Porque o marketing de intenção, ele dá um norte muito grande para que a gente construa um funil de vendas personalizado. Então, basicamente, é como se fosse um funil de vendas, aí trabalhando a parte de intencionalidade. Isso. Conhecendo a persona profundamente nos seus hábitos e costumes, coletando dados, né? Porque a partir dos dados a gente consegue ter uma visão muito mais clara. E essa visão mais clara, ela dá resultados mais objetivos. E isso deveria ser feito, inclusive, antes da gente pensar no online, isso deveria, inclusive, ser feito dentro do processo presencial mesmo, né? Exatamente. Aí você pegou num ponto excelente. As empresas, elas estão tão afogadas em processos, e geralmente o dono está muito afogado em processos. Sim. E aí ele não vê a necessidade de aplicar o marketing de intenção no produto físico, na hora da venda do presencial. E aí a gente acaba tendo uma leve frustração do cliente, quando a gente constrói um funil de vendas que vem um lead qualificado, que o cara já está pronto para comprar e ele se depara com atendimento que não é do nível que ele teve na internet, e aí ele não compra. Porque a experiência foi, como é que fala? O problema é a tal da expectativa, né? Exato. Então, você tem que conseguir fazer nos dois. E quando a gente faz pensando no online, isso é aplicado no offline ou tem algumas diferenças? Tem diferenças, porque o atendimento no presencial e o atendimento no online são totalmente diferentes, apesar de ter algumas semelhanças. No online a gente usa muito mais calor humano e no offline a gente usa uma coisa que eu chamo de afastamento, que é o conhecimento que você tem sobre o teu cliente. O marketing de intenção no offline, ele basicamente trata de conhecer a sua carteira de clientes e seus hábitos. Toda cidade, todo país tem culturas diferentes. Sim. E quando você conhece a cultura de uma cidade, você está pronto para comunicar conforme aquela cultura. Isso gera uma ambientação nas pessoas. E a distância de comunicação que a gente aplica dentro do Navegante é o conhecimento do cliente. A gente faz um nicho de perguntas abertas, onde eu dou espaço para o meu cliente falar um pouco mais e através disso eu vou direcionando a conversa para aquilo que eu quero. E na internet não, na internet a gente tem um calor para gerar, para aquela pessoa pensar, nossa, ele é meu amigo. Tanto que a gente usa termos como lojas femininas, oi amiga, como é que você tá? E aí parceiro, loja de venda de cerveja, por exemplo, a gente tem um cliente que vende cerveja. Ele fala, e aí parceiro, como é que você tá? Tô sentindo tua falta, já faz tempo que tu não vem aqui comprar com a gente. Fala campeão! É isso aí, a gente gera isso. E no presencial a gente tem isso, só que um pouco mais retido. Tá, agora eu fiquei na dúvida, né? Porque eu não entendi muito bem a questão do afastamento. O afastamento é basicamente o seguinte, a gente traz no online uma questão de proximidade, onde a gente chama ele de amigão, de parceiro, fala com ele como se fosse amigos de muitas épocas, e quando ele chega no presencial, a gente conversa com ele de uma maneira mais sóbria, que é a comunicação semi-formal que a gente fala. Tá.
A semi-formal a gente chama, e aí, amigo, tudo bem? Como é que você tá? O que eu posso te ajudar hoje? Só que não tão próximo, não tão como se a gente fosse amigo de 200 E anos. por que existe essa diferença, por exemplo? Porque deve ter uma intenção isso daí. Tem uma intenção. Do presencial, a intenção é o respeito. Para que o cliente se sinta bem e não sinta que ele pode se aproveitar da pessoa que vende para ele. Entendi. Porque quando nós somos amigos, o que a gente fala para os nossos amigos? Ai, faz para mim. Você tem uma amiga que faz a unha, por exemplo. Ai, você não vai cobrar de mim, né, amiga? Ai, isso é ridículo. Isso não é amigo não, gente. Meus amigos não fazem isso, até porque sabem que eu não faço de graça. Horrível. Isso é terrível. Mas existem pessoas que são caras de pau e fazem. É verdade. E pedem, né? E pedem. Nossa. Não, faz um desconto, faz mais barato. Pede. E tinha que ser o contrário, né? Por ser amigo, falou, pô, vamos valorizar o trabalho do coleguinha, gente, por favor. E esse é o problema do presencial. Quando você deixa o cliente pensando que ele é seu amigo 100%, ele faz isso. Faz muito, muito mesmo. Me dá um desconto. Ah, e se eu comprar isso aqui, você vai me dar isso aqui, né? Não, garanto que você vai me dar isso aqui de brinde. E a pessoa que ela não entende o afastamento, ela se sente coagida a fazer. E aí isso prejudica o faturamento da pessoa dentro da empresa, prejudica o próprio vendedor, porque ele acaba sendo até mal visto pelo próprio patrão. E o afastamento, ele cria uma redoma. Não, eu sou teu parceiro e a gente não trata ele como amiga, eu vou fazer pra você. É parceria mesmo. Você fala pra né? ele assim, fala assim, cara, olha, eu vou ver a melhor coisa que eu posso fazer pra você dentro da minha margem. Você tem aí um posicionamento mais profissional. Sim. E na internet a gente fala assim, nossa, amigo, peraí que eu vou dar uma olhada pra você. Que é um pensamento de que o online, ele é mais frio e a gente torna ele mais quente. E o presencial, ele tende a ser mais quente, mas a gente torna ele mais frio para que não haja prejuízo em questão de amizade, do cliente voltar. Porque quando você trata ele com profissionalismo e parceria, em vez de amizade, ele acaba retornando, porque ele cria uma confiança em você. É profissionalismo, né? Exatamente. Então, a eterna busca pelo equilíbrio. Exato, isso mesmo. A gente equilibra. Então, legal. Tá, então assim, beleza, a gente deu uma entendida do marketing de intenção, pegamos uma parte ali dessa captação e tudo mais. O que você enxerga que hoje falta ainda a gente aprender a fazer, ou às vezes nem aprender, às vezes a gente até sabe, mas o que falta a gente começar a implementar dentro dos nossos negócios para que a gente torne o processo do online mais natural? Porque eu vejo assim que isso é muito difícil. No início, depois eles fazem, sabe, como se fosse mamão com açúcar. Mas no início, em colocar aquilo dentro do processo do negócio, cara, é um parto. Então, como que você facilita esse processo, por exemplo, para os seus clientes, para que eles sofram um pouco menos e isso se torne mais natural? Humanização. Humanização é a palavra-chave. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa fazer com que elas entendam qual que é o processo e qual é a importância de cada uma. E, além disso, fazer com que elas se sintam importantes. E a humanização dentro do marketing, ela tem um espaço muito legal. Porque os conteúdos reais hoje, eles são muito bem vistos. Por exemplo, se eu fosse uma empresa do agro, eu não postaria só foto de lavoura. Sim. Eu postaria quem está na lavoura, quem são as pessoas por trás daquele processo todo, que trazem a qualidade, porque isso gera uma confiança. Então, o estabelecimento da confiança é o primeiro passo para o empresário sair daquele processo só offline, presencial, e ir para o online. Ele pode começar de maneira leve, postando conteúdos reais. Ah, hoje eu fui pra lavoura, hoje eu atendi tal cliente, eu gostei dessa peça que chegou. Exatamente. E fazer com que ele se acostume a postar esses micro conteúdos que a gente chama, faz com que ele se sinta mais confortável em aceitar as ideias novas. Porque tudo pro microempresário, pro pequeno empresário ali naquele momento no online é novo. É verdade. E eles têm muita resistência ao online. A gente olha e fala assim, meu Deus, é muito difícil. Não, além de aceitar as nossas ideias. Todo marqueteiro é doido. Nossa, eu acho que tem que ser, né? Porque senão, eu acho que um dos nichos que mais precisa ser criativo. Porque você tem que ter ideia o tempo todo. E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem. E são coisas consecutivas. Sim. Acontece S, daqui a pouco acontece S. Se você demorar muito, você já perdeu o time da ideia. Ah, fiquei ali produzindo, sei lá, 30 dias produzindo uma ideia. A hora que você terminou, já passou. Já não sei mais, já não dá. Já não funciona. É isso. E não pensar muito, na verdade. Eles têm que agir.
Quando você contrata uma empresa de marketing, você tem que entender que você tem que dar liberdade para eles. Porque executar um projeto demanda liberdade. A gente entende qual que é a essência do teu negócio e nós acreditamos que esse é o melhor caminho para você seguir. Aí se o cara te trava, você tem que mudar toda uma estratégia porque ele acha que aquilo não deve ser feito. Então, se você contratou uma empresa de marketing, você precisa entender que aquele processo que ela está te falando foi estudado, estruturado, para que seja feito da melhor maneira e te dê o melhor resultado. Na verdade, seria, eu contratei, eu preciso confiar no que a empresa vai me sugerir. Exatamente. Porque senão eu contrato você, mas eu quero que você faça do meu jeito, mas o meu jeito não está funcionando. Isso. Aí nós viramos executores de demanda. Quando eu comecei, na verdade, eu tinha tanto medo assim de dizer não para o cliente, que eu virei uma executora de demanda. E eu acabei sendo demitida pelo meu cliente por ser executora de demanda e não saber falar não. E aí, no mesmo cliente que me demitiu, voltou e falou assim, olha, a gente gosta, eu falei assim, tá, eu volto. Mas eu volto desse jeito, desse jeito, desse jeito. A partir de agora, as minhas ideias são aceitas assim, 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 e eu vou falar não. Se não for assim, não dá. Porque senão a gente se torna novamente executor de demanda. Sim, porque daí acaba que assim, você não implementou a ideia que você sugeriu. Ou você implementa o que ele pediu. Aquilo não dá o resultado esperado. A culpa é de quem? Exatamente, do marketing. Nunca é sempre do marketing, né? É sempre do marketing. É sempre do coitado do prestador de serviço. Ai, e é que nem um cliente que eu tenho, que ele fala assim, a gente precisa, até te liguei esses dias. A gente precisa, eu falei assim, olha, o caminho é esse, esse e esse. Ah, mas o marketing, eu falei assim, não, o marketing vai até aqui. Daqui pra frente é contigo. Se tu não levantar e não fizer pelo teu negócio, a gente não vai dar resultado nenhum, porque a gente precisa disso para ter isso. Isso eu acho legal, assim, das pessoas entenderem, sabe? Porque a gente muitas vezes quer contratar algo e quer que faça tudo. Exato. E a gente não entende que tem uma parte que é a gente que tem que realizar, Exato. que é a gente que tem que fazer. Porque você não imagina, terminou o contrato, acabou. Aí você não sabe conduzir o restante do negócio, você não sabe fazer aquilo ter continuidade e ter resultado. E aí, pelo que eu tô vendo, o povo ainda é assim, né? Acontece, né? Eles são, na verdade todos eles são. Todo mundo quer, é o meu negócio, tem que ser do meu jeito. Mas eu preciso... Na boa intenção, né? Não, exatamente. É isso, mas eu até concordo, eu entendo o lado deles. Porque o meu negócio também eu quero que seja do meu jeito, Sim. Entende? Só que, se você contratou alguém porque a tua estratégia não tá dando certo, você precisa confiar. Ou pelo menos experimentar, né, meu filho? Exatamente. Não Deixa, confia. Se der certo, nossa, super deu certo. Se der errado, a pessoa vai se responsabilizar por aquilo, entende? E geralmente nunca dá errado. A autoconfiança tá em dia, né? Geralmente nunca dá errado, mas... Tá, então digamos assim, vamos começar lá o nosso plano de marketing hoje, ou vamos lá. Começamos... Cara, por onde a gente começa? O que a gente pode fazer de forma prática para dar esse início, sabe? A primeira coisa que a gente faz na Navegante quando a gente conhece um cliente novo é fazer branding. O branding é o conhecer a empresa. Nós temos uma série de perguntas que... Por isso que nós somos diferentes de todas as agências, porque as agências mandam as perguntas para você, nós não fazemos isso. Nós nos reunimos com o dono do negócio, a dona do negócio, e a gente pergunta para ele e ajuda ele a se direcionar, porque geralmente eles não sabem responder aquelas perguntas. Sim. Então a gente fala, olha, tem essa tal questão, qual que é a tua visão sobre isso? E nós fazemos juntos. Então conhecer a fundo a empresa, o produto que você vende é o primeiro passo. O segundo passo é escutar o teu cliente. Você necessita escutar o teu cliente. Pesquisa de satisfação de NPS é muito bom, mas você precisa escutar ele falar. Então você pode fazer uma pesquisa online mesmo dentro do Google Forms com perguntas para ele responder. E dali você consegue tirar o que teu cliente espera de você, como que faz para chegar no teu cliente, quais são os hábitos dele. Isso e é interessante porque assim, primeiro para as pessoas não fazem mais pesquisinha no papel, né? Graças a Deus. E aí elas fazem a pesquisa, nunca mais olha a caixinha ou olha a caixinha uma vez a cada 3 meses, né? E é interessante porque é tipo um pós-venda essa pesquisa para conhecer o cliente. Como é que é essa organização? Na verdade não, a pesquisa de satisfação, ela é realmente para saber se o teu cliente está satisfeito com o teu negócio. Então o que ela pergunta? Como você foi atendido da última vez? Qual que é a tua expectativa referente à nossa empresa? Quais foram os problemas que você enfrentou com a nossa empresa? Entende? Então ela é realmente para saber qual que é o direcionamento, onde você está acertando, onde você está errando.
Deixa um elogio, deixa uma crítica, o que você acha que pode melhorar. Isso ajuda a empresa a entender realmente qual que é a expectativa do cliente. Sim. E essa parte, por exemplo, do NPS, eu acho que nem todo mundo conhece o NPS, tá? Até porque a sigla é em inglês, né? O Net Promoter Score. Então, assim, simplifica isso pra gente. O que é o NPS e como ele pode ser utilizado? É uma pesquisa que eu odeio, na verdade. A sinceridade é incrível. É simplesmente uma pesquisa onde você faz várias perguntas e elas têm as numerações de 1 a 10. Uhum. E aí o cliente que dá acima de 5, 6 e 7 é o cliente que fala bem da tua empresa, que está satisfeito com a tua empresa. O cliente que está abaixo disso é um cliente que provavelmente não voltará a comprar a sua empresa e não está satisfeito com a tua empresa. Pra gente, ela não tem muita clareza. Porque ela é muito boa, muito legal, a gente entende alguns pontos, só que ela não dá voz para o cliente. E não dar voz para o cliente é um problema muito sério. Pois é, a gente usou durante muito tempo, só que a gente usava com um objetivo específico, de entender quem indicava e quem não indicava. Isso. Basicamente ela tinha esse objetivo, era bem específico, pra gente medir porque para nós era um processo muito importante da fase das vendas, né? Saber quantos % da nossa base indicava. Então a gente usava basicamente para isso. Se for, por exemplo, com esse objetivo específico, faz sentido. Faz sentido, mas pra que você vai fazer isso, entende? Por que você quer saber quem te indica e quem não te indica? Se realmente seu serviço vai ser indicado ou não. Uhum. Você precisa saber o que você precisa fazer, entendeu? Ah, tá muito bom, então nisso aqui eu tô acertando. Uhum. Exatamente. Então nisso aqui eu vou continuar, vou aprimorar, vou melhorar. Ah, nisso aqui eu tô errando, então nisso aqui eu não vou fazer mais, eu vou procurar um outro meio, entendeu? A pesquisa, ela tem que ouvir o cliente. Porque quem te indica vai te indicar de todo jeito, entende? É muito bom pra você, é legal pra você ter alguém que te indica, mas você precisa saber realmente o que aquela pessoa pensa. Sim. Porque às vezes você tem muitas pessoas respondendo naquela pesquisa que estão respondendo só por responder. O que já mostra o engajamento, pelo menos, ou não? Mostra o engajamento. Pode ser que a sua empresa tenha respeito, seja respeitada e a pessoa preenche aquilo por respeito a você, mas não que ela realmente quer dar uma opinião, quer realmente melhorar a tua empresa, ou que ela realmente quer falar bem de você, entende? Entendo. E onde que entra a equipe nessa jogada toda do marketing? A equipe, ela entra de maneira auxiliadora. A equipe, ela pode ajudar nessa questão de perguntas e respostas ali da planilha da empresa, e ela também entra em relacionamento com o cliente. Nessa fase, eles entram em ligações, pedindo para o cliente responder. Eles entram em conversa através da rede social, pedindo para o cliente falar com a gente. Eles entram também respondendo as perguntas, o que o cliente tem falado para você, que é uma coisa muito importante que pode ir dentro da pesquisa interna também da empresa. E ele também pode entrar na pesquisa de clima interna. Ah, isso é legal também. Porque o teu funcionário é o teu primeiro marketing. Sim. Exatamente. Se ele estiver bem, ele vai atender bem, né? Se ele tá ali certo. emocionalmente com algum problema, isso vai impactar diretamente na ponta. Exato. Por isso que você precisa do endomarketing estruturado também. A intenção também entra ali dentro. Endomarketing, vamos lá, outra palavra difícil. A gente fala muito de endomarketing em grandes corporações. Então, assim, como que o endomarketing, primeiro o que é, para quem não sabe, entender o que é, como funciona, e como que ele entra dentro do pequeno e médio negócio? O endomarketing é um marketing para os colaboradores. Ele é um marketing que faz o colaborador se sentir parte da equipe, né? Ele precisa se sentir confortável ali dentro do teu negócio, para que ele possa ser um propagador da palavra do teu negócio, né? Um testemunha do meu negócio. Já não, tem que botar o trem na linha ali. Isso, então o endomarketing é basicamente um marketing direcionado ao colaborador. Tá, o marketing colaborador. Vamos ir um pouquinho mais fundo nisso daí, porque às vezes a gente não sabe nem como fazer o marketing para o cliente, como é que a gente faz o marketing para o colaborador? A primeira coisa é identificar pontos positivos e negativos, que daí você pode fazer também uma pesquisa de clima. Que daí você identifica quais são as partes boas do trabalho que os teus colaboradores acham, quais são as partes ruins. Ouvir o colaborador é muito importante. Isso faz uma pesquisa de Google Forms também, por exemplo. Isso também. E tem que ser anônima, porque senão o cara não fala a verdade. Sim, faz sentido. Então, se você tiver uma equipe muito pequena também, não vai colar, né? Vai ter que arrumar outra forma. Vai ter que arrumar outra forma. Mas é bom, daí você não vai saber quem que falou o quê.
Não, aqueles líderes rancorosos falam, quem será que falou aquilo sobre mim? Não, o líder tem que ter maturidade nessa hora. Não, é profissional, vou entender. E sabe o que eu tava... Acho que com a Ana Kátia falando, a gente fez a live aquele dia, acho que não sei se você chegou a ver, mas ela falou sobre isso. Ela falou assim, olha, eu tiro um momento, uma vez a cada 3 meses, mais ou menos, pra, junto com a minha equipe, elas fazerem uma sabatina. Então, tipo assim, ó, o que vocês veem que eu tô errando? E ela falou assim que uma das atitudes que ela toma durante essa reunião é de só anotar. Ela não comenta, ela não se explica, não se justifica. Só que como tem uma equipe, acho que são 5 meninas, então ela faz isso de maneira direta. Então, olha, o que eu tô errando? Ou o que eu posso melhorar? O que vocês veem, assim, que eu preciso melhorar com vocês? E vai fazendo as anotações. Nada de fazer caras e bocas e nem de comentar as decisões. Pra quem tem a maturidade de fazer isso, é muito bom. Mas se você sente que você não tem a maturidade de sentar na frente da pessoa e escutar, você vai fazer só... E eu acho legal essa troca, a equipe que chega nesse nível de troca, sabe? De poder se sentir seguro. E confortável. Em falar, olha, eu acho que você podia melhorar aqui com a gente. Porque isso te dá, querendo ou não, uma abertura para que você também possa falar, olha, você precisa melhorar nisso aqui. Então digamos que é uma comunicação direta. Exato. Que a gente tanto fala de comunicação direta, comunicação... O que é comunicação direta? Eu acho que é isso. De você poder falar o que realmente está acontecendo e saber ouvir também. Então faz todo sentido com a galera e legal que eu achei assim, ó. A pesquisa de clima, ela vai entrar como parte do marketing, então? Sim, ela entra como parte do endomarketing. E, consequentemente, do marketing também. Uhum. E isso entra, por exemplo, dentro do que vocês fazem essa pesquisa de clima também. Sim. Com os colaboradores. Também. Toda a parte interna ali também. Sugestões de ações, tudo. Faz todo o plano bonitinho. Todo o plano, planejamento. Dá mais ou menos um exemplo para nós aí. Digamos que você pegou um cliente, conta mais ou menos uma trajetória, sem dizer nomes. Como é que funciona? Nós tínhamos um cliente muito grande, ele tinha uma base de 200 funcionários. E ele primeiramente contratou a gente só para rede social. Só que a gente começou a entrar nesses pequenos eixos aí, porque a gente viu que não estava dando certo algumas coisas. Sim. E a gente sugeriu para ele fazer uma pesquisa de clima. Quando a pesquisa de clima saiu, a gente tinha 2 páginas de reclamação. Nossa! E 1 página de elogio. Uhum. E eu falei, a gente precisa melhorar algumas coisas. E montamos um plano. Levamos em consideração cada detalhe. Desde a cafeteira que não funcionava em tal setor, do tempo de intervalo de tal setor que era diferente de tal setor, plano de carreira dos funcionários que não era claro, era muito bom, mas não era claro para eles. Então, tudo isso era muito bom, mas ficava lá no computador guardado. Exatamente. Não era uma coisa que funcionava claramente. E eles não tinham acesso a essa informação. Uhum. Era uma coisa simples. Informação. Olha, você entrou aqui na recepção. Seu plano de carreira é, em 3 meses você pode ter acesso ao plano de saúde, em 6 meses você tem um aumento de salário de tanto. Se você bater metas de determinadas funções de organização, você tem um bônus de tantos %. Isso não estava claro para eles, em setor nenhum, na verdade. Nossa, e o 200 funcionários é relativamente grande, né? E aí a gente identificou algumas raízes. Alguns problemas estavam nos gestores. É sempre. É isso aí, sempre. Na verdade, a gente já sabe onde é o problema, a gente só precisa descobrir quais resolver primeiro, né? O endomarketing é isso, ele identifica raízes de problemas e cria soluções para que os funcionários se sintam mais confortáveis. E aí a gente fez um treinamento só com os gestores da época, criando um ambiente extremamente confortável. E dali naquele ambiente a gente conseguiu identificar quem aceitava tranquilamente as mudanças e quem era resistente à cultura. E geralmente quem é resistente à cultura, ela não permanece. Então a gente teve uma troca de gestores e continuou com as funções. Olha, você precisa explicar isso para o teu colaborador, você precisa prestar atenção na cafeteira que não está funcionando para esse setor. O que a gente pode fazer para esse setor se sentir mais confortável? E aí a gente passou um estudo para cada gestor fazer no seu ambiente. Então eram 5 setores. E cada gestor do setor fez um estudo detalhado do jeito que a gente organizou. Isso foi muito legal, porque para mim isso foi uma vitória. Ter aqueles dados tão bonitinhos e bem feitos.
olha, no meu setor tem a tal fulana que ela tá fazendo faculdade de tal coisa e tal coisa, e a gente precisa, eu acho que a gente podia dar um impulso para ela. O que vocês acham? E aí o hospital acabou investindo tanto nas pessoas como pessoa física, não como pessoa colaborador, entendeu? Não é como pessoa que está no seu CNPJ. E isso é que faz as pessoas, o colaborador, ter sede de trabalhar para você. Quando ele tem a sede de trabalhar ali dentro do teu negócio, o trem flui. O negócio vai de vento em popa. Você está no barco, que a gente fala, você precisa ter bons navegantes no teu barco. Se você não tiver, o teu barco vai naufragar. Legal a analogia. Teu barco vai naufragar, teu barco vai perder a rota e você não vai chegar no teu objetivo. Então você precisa ter bons navegantes. E o bom navegante é aquele que no meio da tempestade, ele tá lá segurando a polpa, segurando o leme, tá contigo. E esse cara só vai estar contigo se você construir com ele um relacionamento tão saudável que ele se sinta confortável para ser leal. Voltamos no relacionamento, né? Exatamente. Eu falo, dentro do treinamento, do programa do Equipe Autogerenciável, o primeiro pilar é o relacionamento. Assim, se você não partir daqui, você não vai para lugar nenhum. Porque aí você só vai ter dor de cabeça, uma equipe desconectada, uma equipe que não está engajada, que te gera uma série de problemas, porque quando você não tem um clima que funciona, você começa a ter problemas que você não deveria ter. Você começa a ter colaborador, como por exemplo com fofoca, é uma coisa que acontece quando o clima não está legal, atrito, discussões. Então tudo isso, se você tem, por exemplo, dentro da sua empresa, fofoca, atrito, discussão entre colaborador, você pode pesquisar porque o clima não está funcionando. Exato. Não tá, tem que mudar cultura. E é interessante porque assim, quanta coisa que entra dentro do processo do marketing. É bastante coisa. E quando você chega na empresa do cara, o cara fala assim, não, é só isso aqui, é só fazer um postzinho. Só faz uns cards aqui pra mim. Quanto é que você cobra pra fazer um card por semana? Um folder que eu vou espalhar. Ai, que raiva. Mas você sabe que às vezes a gente sofre pelas cagadas do passado, né? Exato. Porque alguém um dia, na verdade até hoje acho que deve existir ainda, as pessoas que elas vão lá e falam assim, não, eu vendo X cards por mês pra você por tantos reais, né? E aí as pessoas acabam confundindo sobre isso. Queria entender um pouquinho assim, ó, justamente pensando nesse aspecto de sair da agência que faz o card, que faz o outdoor, né? Que hoje ainda é presente, por incrível que pareça, né? A gente ainda tem muito. Como é que surgiu a ideia da Navegante? Do que surgiu? A Navegante, ela nasceu, na verdade, do meu desejo de comunicar com a essência. Passei por algumas agências de marketing e eu via que as pessoas faziam tudo dentro de um protocolo muito sério. E eu estava observando algumas mudanças na internet que aquele marketing não estava acompanhando. Uhum. Por exemplo, a criação do TikTok trouxe à tona muitas pessoas que eram desconhecidas para a fama, para o dinheiro, e o conteúdo real acabou sendo muito consumido, amplamente consumido. E eu estava vendo que aquilo não estava se encaixando, porque eram cards muito sérios. A empresa precisa ser azul royal. Então, porque todo transmite card, profissionalismo. Todo card tem que ter um azul royal. E aquela resistência ao humor, ao que a pessoa era acostumada. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais do inbound marketing, que era o marketing de conteúdo, que não era a minha função, mas eu sempre estava ali no meio. E aí eu conheci o marketing de conteúdo humanizado, que eu nunca tinha ouvido falar e ninguém estava fazendo. E eu comecei a prestar atenção que ele trabalhava muito o cotidiano das pessoas. Como é que funciona? A pessoa está acostumada a rir disso, a rir daquilo. Aí eu via páginas de humor com 5 milhões de seguidores e um engajamento... Que é o entretenimento, o entretenimento, né? Com engajamento altamente centrado, sempre aquilo. Se tem 5 mil, é 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil... E eu comecei a alinhar isso com o meu cotidiano. Falei assim, eu assisto isso na televisão. Eu gosto de entretenimento, programa do Rodrigo Faro, que a gente assistia quando era criança. Nossa, esse programa já tá velho, né? Meu Deus do céu! Então, tudo isso a gente ficava vendo, entende? Então era comum. E eu falei assim, eu preciso testar algumas teorias. E antes de sair da agência, eu fiz uma pesquisa em Primavera do Leste, que era a pesquisa da Navegante, que eu perguntava para as pessoas como elas gostariam de ser atendidas quando elas chegassem no lugar, qual que era o atendimento que ela esperava do online, qual que era o problema que ela enfrentava, por que ela costumava curtir posts de alguns lugares. Eu comecei a fazer uma persona de Primavera do Leste. Uhum. E aí eu vi que aquilo que estava sendo feito era legal, mas não
podia funcionar um pouco mais, podia funcionar um pouco melhor. E eu fui testando algumas teorias, vídeos de humanização com algumas agências, com algumas amigas, e foi dando tão certo que a gente criou um nível de engajamento tão grande dentro das empresas, que eu falei assim, não, agora é a hora de eu seguir o meu caminho, porque aqui dentro não tá dando pra mim. Aí saí das empresas, montei a Navegante dentro do conteúdo de humanização, e eu fui vendo várias e várias demandas. As pessoas queriam que a gente produzisse o conteúdo, porque nas agências a gente falava pra ela, a gente vai fazer isso, 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 eu preciso que você me manda esse texto, esse texto, esse texto. E o cara não mandava, ele não tinha tempo pra fazer, porque ele estava afogado no administrativo, no financeiro, em treinar vendedor, em fazer um monte de coisa. E aí eu falei assim, não, a gente faz, não precisa ter preocupação não. E eu criei um método meu, só meu, que a gente faz uma pesquisa para o cliente, consegue montar um conteúdo para ele muito rápido e muito ágil, de maneira que ele apenas veja e aprove. E a gente consegue montar uma rede social aliada à essência dele, graças ao nosso branding bem detalhado, e que constrói um relacionamento com o cliente. E, consequentemente, cria uma fixação nas vendas. Porque o cliente que ele compra agora, ele volta a comprar. Porque ele tem uma conexão com a empresa, tanto no online quanto no presencial, porque a gente alinha as duas coisas também. Eu lembro que eu recebi o primeiro, como que chama, gente? Portfólio da Navegante. Recebeu? Eu recebi o primeiro portfólio da Navegante. Deus é mais. Não, é legal. Você guardou, né? Guardei, tem que guardar. Porque isso aí, a gente vai rir disso, é mais daqui uns 10, 15 anos ainda. Hoje a gente olha e vê coisas que a gente fala, não, isso aqui podia ser melhor, mas ainda tá acessível. Fala, não, mas na época era muito top, você não tá entendendo. Era, eu lembro, você clicava lá, tinha até botões. Tinha botões, e era uma novidade. Era muito feio o design, mas era uma novidade que a gente tinha pra dentro da cidade. Senhora, como é que faz isso? Você clicava. Que eu nunca fui das tecnologias. Não, a gente se achava, porque a gente era o primeiro, né, com aquilo dentro da cidade. Falei assim, não, você vem aqui, clica nesse botão aqui. Que o cara nem sabia que ele podia, que aquilo era um botão, né? Não sabia. E a gente ia escrever bem grandão, clique nos botões. Aí você olha e fala, mas que botão? Que botão? Não, tinha gente que respondia, que botão? E a gente tentou fazer o botão em 3D, assim, pra pessoa poder clicar, porque não tava dando jeito. Cara, que legal a gente olhar pra trás, é muito massa, muito massa mesmo. Bom, vamos aí, estamos chegando na reta final. Vamos lá. O que eu queria pedir, assim? Mensagem de finalização no sentido, para quem tá ali com o desafio do marketing da empresa, que eu acho que hoje é inevitável, né? Se você tem um negócio e você ainda não está presente no online, você está perdendo uma oportunidade gigantesca. Mas, por outro lado, eu também entendo as dificuldades que essas pessoas têm, que elas passam. Porque às vezes ela tem 1 ou 2 pessoas na equipe, ou às vezes até 5. Mas ele ainda cuida de um pouco de tudo. Então, o que você deixaria para que essas pessoas conseguissem, literalmente, assim, sair da inércia e começar o negócio delas no digital? O que é o principal? O que você acha que não pode faltar para que a gente possa realmente, assim, comecei. Dei o start, que eu acho a parte do start assim, fundamental para você poder seguir. Porque depois que você começou, para você descomeçar, envolve um monte de outras coisas, né? Então, o que você deixaria para quem vai nos assistir, para quem está nos assistindo, saber para poder dar o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é começar. Tem que postar, gente. Às vezes as pessoas acham que elas precisam de posts muito elaborados para poder fazer aquilo dar certo. E, na verdade, você postar o teu cotidiano, o cuidado que você tem com o teu negócio, o cuidado que você tem com a qualidade de entrega com o teu cliente, cria um relacionamento e um respeito dele para você muito grande. Então, comece postando o seu dia a dia, o teu cotidiano, as tuas missão, visão e valores, que é muito importante. Conheça o teu produto a fundo, peça ajuda da tua equipe, preste atenção nas tendências do momento, que isso vai te ajudar muito. E contrate a Navegante. Claro, a gente não pode deixar o merchan, né? Mas legal, acho que eu não tô orientando errado, não. Eu falo, gente, começa. Fazendo o quê? Posta o seu dia a dia. Posta. Segue o baile e daqui a pouco você profissionaliza, né? Isso. Mas tem que ter constância. A pessoa precisa ter constância. Ela precisa começar na postagem normal, depois ela entende o que é um tráfego pago. Usa, gente. Pode usar o botão do patrocinado, sem dó. Pode usar. Sem medo, né? Sem medo, porque não é ruim como o povo fala, não. É muito bom. Você conseguir mais
seguidores, presta atenção nas suas curtidas, entra nos seus insights, dá uma olhada lá que você mesmo vai conseguindo se organizar. E se você precisar de qualquer ajuda, você pode procurar a gente. Nós temos uma linha de assistência a microempreendedores, Legal. que são os MEIs. A gente não cobra a primeira assessoria de 1 hora do MEI. Olha aí, que legal. Então o MEI pode sentar com a gente, falar sobre as dúvidas dele. E eu não cobro nada Então, disso. MEIs, fiquem espertos. Eu aproveitaria a oportunidade. Vamos deixar o arroba da Geice aqui depois aqui embaixo. Geice, obrigada. Obrigada pelo esforço de estar aqui, sabe? Por compartilhar tantas coisas que a gente sabe, assim, que são coisas que, cara, que as pessoas te pagam pra você fazer. Então, você vir aqui distribuir isso de forma gratuita mostra realmente o quanto vocês estão comprometidos com o crescimento dos pequenos e médios empreendedores, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E se quiser despedir do povo para eles poderem... Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a você, Fran, novamente. Tamo junto. E, gente, pessoa maravilhosa, viu? Incrível, incrível. Já tô dentro do curso, já tô ansiosa pelo dia 16 e dia 16, né? Dia 16, aula inaugural. Nossa, fechou o carrinho ontem. Eu já... nem falei com o povo ainda, não tive tempo de agradecer os inscritos ainda, mas se eu não fizer isso amanhã, que é sábado, eu vou fazer só na segunda-feira, mas vou agradecer. Estamos aqui numa intensidade máxima de gravações, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e vamos pro próximo. Vamos, é isso aí.